Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Duas repúblicas de uma universidade estavam brigando para existir. Uma delas é um lugar tradicional e para elite, e a outra, de repente, recebe a ajuda de uma modelo da Playboy. Então imagina o que vai acontecer. No vídeo de hoje eu vou contar a história do filme A Casa das Coelhinhas, mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com Shelley Darlington, que está contando sobre como ela foi abandonada na porta de um orfanato e que ninguém quis adotá-la, mas depois que sua aparência mudou, ela começou a atrair a atenção de muita gente, a ponto de conseguir morar na mansão da Playboy. Em uma das festas, Shelley estava se destacando, mas podemos ver que Cassandra, sua colega, sentia muita inveja dela. Shelley então conta que viver lá é um paraíso, e os dias seguem com muitas fotos, exercícios e compras. Ela espera ganhar sua primeira capa de revista em seu aniversário, porém no dia seguinte da festa ela recebe a notícia de que foi demitida e que vai ter que ir embora da mansão. Ela fica chocada, mas Marvin, seu amigo, diz que ela já é velha demais para ser uma coelhinha. Desesperada, ela procura por Ref, o dono da revista, mas como ele estava fora da cidade, ela teve que ir embora e, para piorar, teve que deixar quase tudo na mansão, já que era propriedade da empresa. Sua primeira noite estava sendo bem difícil quando um guarda para ela, e ela não se ajudou quando entendeu errado, quando o guarda pediu para ela soprar o teste do bafômetro. Para quem não entendeu, lá tem duplo sentido. Isso faz várias das presas rirem dela e chamarem ela de estúpida. Na manhã seguinte ela é liberada e fica na calçada sem ter para onde ir, até que houve a conversa de 3 moças sobre uma festa. Shelley segue elas até uma república de uma universidade. Ela pede para Ashley, a representante da república, para morar ali. A moça fica chocada, mas diz que é só para alunos e vai embora. Shelley então conversa com um grupo de senhoras que se apresentam como as madrinhas da república. Sendo assim, elas têm a função de monitorar as alunas, mas também ganham o direito de morar na casa. Shelley fica animada com a ideia de se tornar uma madrinha, mas as senhoras agem com desdém e a ofendem. Contudo, uma das mulheres a aconselha a procurar Zeta, uma república problemática que precisava de uma madrinha. Ao chegarem lá, descobrimos que o lugar estava caindo aos pedaços e o diretor estava sendo pressionado a fechar o lugar, pela mesma república que caçoou de Shelley, a Philota Moore. Shelley se apresenta a Natalie, a líder da república, e pede para ser a madrinha do lugar. Natalie recusa e diz que o lugar vai fechar por falta de membros. Acontece que elas precisavam de mais 23 pessoas, porém a maioria evita a casa delas por considerarem elas perdedoras. Mas ao ver o quanto Shelley conseguia atrair a atenção dos homens, ela decide aceitá-la na casa. As outras garotas têm dificuldade em aceitar a ideia, principalmente Mona, que não gosta do estilo da ex-coelhinha. E isso piora depois de descobrir que Shelley gosta de se secar ao ar. Mais tarde naquele dia, Natalie e Shelley conversam sobre seus planos para levantar fundos para a caridade. Porém, Natalie conta ideias bem estranhas, como festas onde as pessoas trariam seus próprios ratos. Shelley então segura a reação e sugere algo mais ousado. A protagonista anuncia que elas vão começar a lavar carros, e em segundos atrai a atenção de todo mundo, incluindo Colby, por quem Natalie está apaixonada, mas não tinha coragem de falar com ele. Incentivada por Shelley, ela até tenta, mas se atrapalha e assusta as pessoas. Desanimadas, as garotas vão embora, e é aí que Shelley conhece Oliver, um enfermeiro que administra uma casa de idosos e que estava precisando de voluntários. Rola um clima entre os dois, e Shelley tem a ideia delas serem voluntárias lá. Nessa mesma noite, as garotas vão até um outro clube para se socializarem e assim atrair mais membros. Mas assim como Natalie, elas são péssimas em falar com homens. E é aí que as garotas populares desafiam elas no karaokê. Elas ficam muito inseguras, mas com o incentivo de Shelley decidem tentar. Porém, elas cantam como zumbis e, para piorar, as garotas populares alteram a letra para elas passarem mais vergonha. Elas então revelam que querem tomar a casa da Zeta, assim que elas forem obrigadas a fecharem as portas, e riem bastante. Assim que voltam para casa, Shelley tenta levantar o astral das moças, mas elas dizem que ela não consegue entender porque é bonita demais, e Shelley responde que pode deixar elas mais atraentes que qualquer garota no campus. Mas assim que termina de falar, as alunas da Philota Moore colocam um pouco com a camisa da Zeta dentro da casa. Isso faz as garotas finalmente declararem guerra contra o bullying. Decididas a fazerem mudanças, elas reformam a casa e Shelley ajuda elas a mudarem o visual. De repente, elas chamam a atenção de todos os homens, e Natalie diz que é bom não ser mais invisível. Elas então terminam o dia tirando várias fotos para um calendário para conseguirem fundos.
Algum tempo depois, Shelley aparece no asilo para doar parte dos lucros. Juntas, as garotas se divertem com os idosos do lugar e Oliver convida Shelley para sair algum dia. Nesse mesmo tempo, em outro lugar, Marvin avisa Ref que Shelley pediu demissão, o que deixa Ref muito triste. Porém é revelado que tudo foi um plano de Cassandra, que estava chantageando Marvin para causar a demissão da protagonista. Algum tempo depois, as garotas montam uma barraca em um dos eventos da universidade, e Natalie tem a chance de falar com Colby mais uma vez. Ela quase se atrapalha, mas dessa vez Shelley ajuda a amiga, e ela consegue um encontro. As coisas vão tão bem que elas roubam os holofotes até das rivais, que não conseguem reconhecer elas com um novo visual e morrem de inveja. Após os eventos, elas tiram um momento para se divertirem, mas Shelley fica interessada em saber as intenções de Natalie com Colby. É aí que ela descobre que a moça ainda era virgem e quase deixa o campus inteiro descobrir. Isso inspira a protagonista a fazer uma festa com o tema azteca, já que as coelhinhas sempre quiseram fazer uma na mansão, mas nunca encontraram uma virgem para ser o sacrifício. As garotas então começam os preparativos, porque seria essa uma chance perfeita de atrair novos membros. É aí que Joanna revela que os médicos já liberaram ela da cinta há anos, mas ela nunca se sentiu pronta para tirar. Decidida a ajudar, Shelley conta uma história bem confusa, e quando isso não funciona, ela fala para Joanna correr atrás de Steve, o cara que ela gostava. Joanna corre com muita dificuldade até a cinta quebrar, e finalmente consegue conversar com Steve. Porém, a madrinha da Filota Mo aparece fazendo várias ofensas e ameaças, caso ela esteja pensando em tomar o lugar dela. Quando anoitece, a festa atrai muitas pessoas de todo o campus. Colby tenta puxar assunto com Natalie, mas Shelley a tira de lá e faz parecer que tem vários caras afins da amiga, para provocar Colby e fazer ele querer ela ainda mais. Natalie fica muito agradecida e diz que as duas têm a chance de perder a virgindade, e eu acho que eu não preciso explicar esse olhar da Shelley. Chega então o grande momento da noite, onde Natalie encena o sacrifício da virgem ao escorregar em uma piscina. Finalmente chega o dia do encontro com Oliver, porém, além de Shelley se machucar tentando imitar a Marilyn Monroe, ela ainda piora tudo, tentando fazer parecer que ela tem vários caras afim dela. Ao chegar em casa, as garotas concluem que Oliver talvez goste mais de conteúdo do que de aparência. Isso faz com que elas passem dias ensinando Shelley para ela pelo menos fingir que é inteligente no segundo encontro. Quando chega o dia, ela não consegue conversar direito, apesar de todo o estudo, e para piorar, os óculos que ela estava usando deixam ela cega, e com isso ela causa a maior cena no meio do restaurante. Envergonhada, ela vai embora. Enquanto isso, na mansão, Ref está muito triste com a saída de Shelley. Isso faz com que Marvin decida contar a verdade, sem se importar com as ameaças de Cassandra. Nesse mesmo momento, as garotas estavam selecionando as candidatas para serem parte da República, mas elas começam a agir como as garotas que faziam bullying com elas, escolhendo somente as mais ricas e bonitas, e zombando das que eram consideradas feias. Isso faz Lily se revoltar e criticar o comportamento das amigas, que sentem muita vergonha. Nesse mesmo momento, Shelley já estava entrando na casa quando recebe uma ligação de Ref a convidando para ser a nova Miss Novembro. Ela fica empolgada, mas ao perceber que teria que abandonar a Zeta, ela recusa a oferta e entra na casa. Contudo, ela nem teve tempo de falar nada, porque todas, exceto Natalie, culpam Shelley por elas terem se transformado nessa forma. Shelley tem o coração partido na hora, mas sorri e se despede. Assim que sai da casa, ela liga para Ref e aceita voltar para a mansão. Na manhã seguinte, Oliver recebe uma carta de Shelley. Ela inventa um motivo por ter sumido, mas diz que está bem e fora do país. O tempo passa e as garotas da Zeta ficam com um visual mais simples e passam a aceitar todo tipo de pessoa para entrar na República. Ao ver Natalie como ela é, Colby finalmente a pede em namoro e os dois se beijam. Porém, assim que conseguem os números necessários para continuarem na casa, as garotas da Filota Mo roubam os papéis e jogam no lixo, e para piorar, roubam todas as candidatas que se interessaram pela Zeta. Em outro lugar, Shelley percebe que não consegue voltar à vida antiga, e desiste de ser Miss Novembro, porém Marvin havia antecipado isso e avisou a Zeta. As amigas pedem desculpas e contam a Shelley que elas vão perder a casa em poucas horas. Elas então correm para a universidade e interrompem a reunião que iria tomar a casa delas. Shelley pega o microfone e começa um discurso sobre como uma crise alérgica a fez se sentir bonita pela primeira vez, mas que foi ruim porque prejudicou a saúde dela. Ela explica que a beleza vai embora um dia e que é melhor ter família e amigos com você. E é isso que a Zeta é, uma família que ama as pessoas por dentro.
O discurso confuso e emocionante de Shelley contagia as alunas, e várias delas decidem entrar para Zeta. Contudo, elas ainda eram 29. Ashley fala para o diretor bater o martelo, e sem ter outra escolha, o diretor teria que fechar a casa. Mas num último momento, uma das alunas da Phi Lhota Mu decide se mudar para Zeta, e pega todo mundo de surpresa, e a vitória da Zeta é declarada. Mais tarde naquele dia, Oliver aparece a pedido de Natalie, que contou toda a verdade a ele. Ele diz que não se importa com o fato dela ter sido da Playboy, e quer que eles recomecem sendo honestos de agora em diante. E o filme termina com Shelley escrevendo para Ref contando tudo o que aconteceu e o final feliz. Eu gostei do filme, ele traz uma mensagem de não julgar o livro pela capa, porque as pessoas podem não ser o que parecem, mas também traz uma mensagem sobre se arriscar a mudar, e quem sabe a mudança pode te fazer ser mais como você realmente é. O vídeo de hoje vai ficar por aqui, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.